Provérbios 13, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, ou seja, aos seus netos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Meus irmãos, essa noite eu quero falar um pouco de uma temática que mexeu comigo. Esses dias estava ministrando, ontem, e estava num evento voltado somente para homens. Mas não obstante ser um evento voltado para homens, Deus falou naquele ambiente e falará nesse ambiente aqui também. Eu dobrei meu joelho hoje à tarde, pedi a Deus direção para ministrar nessa noite, e o meu coração foi muito envolvido pela presença de Deus. À luz do que eu vou falar de legado. Eu quero falar de legado. E a proposta do que eu fui convidado para pregar era justamente falando sobre deixar um legado. Deixar um legado. Enquanto eu meditava, eu pensava da seguinte forma: tão importante quanto deixar um legado é saber construir um legado. Porque existem bons legados e maus legados, não é verdade? Então não é somente ter a consciência que você vai deixar, depois que você partir dessa terra, um legado, uma fama, mas saber como construir e saber que na sua caminhada você pode ser mais intencional no que você faz. Eu vou citar nesta noite alguns exemplos à luz da Bíblia de pessoas que deixaram um legado. Se você observar, à luz da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, deixaram grandes legados. Não faltam exemplos. Passaríamos a noite inteira, entraríamos pela madrugada falando, citando os legados que os homens de Deus deixaram. As mulheres de Deus também. Legado é aquilo que se deixa por testamento a quem é herdeiro, a quem não é herdeiro, forçoso ou principal. Um legado pode se caracterizar de 3 aspectos: material, moral e espiritual. Eu quero pensar com você sobre a perspectiva da seguinte forma: de que forma você está construindo o seu legado? Olha a interrogação. De que forma você está construindo o seu legado? As pessoas ao seu redor se inspiram em você? A sua esposa, o seu marido, lhe admira ou mais te critica? O seu casamento é um modelo para seus filhos? Como está o seu relacionamento com Deus? Quantas vezes você parou as atividades em casa para a família fazer um período de oração? Olha as perguntas. É necessário saber que através das nossas influências, nós vamos construindo um legado. Com isso eu quero convidá-los, à luz da Bíblia, mostrar qual o melhor caminho acerca desse legado. O primeiro exemplo que eu quero tratar nessa noite
está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 1. O texto vai dizer o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha a afirmação que o texto faz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Mas como é isso? Filhos de Eli eram Ofni e Finéias, sacerdotes em Siló. Auxiliavam na liturgia do culto, no templo, na casa de Deus, no tabernáculo. Em Josué capítulo 18, vai afirmar que o tabernáculo se instaurou em Siló. Naqueles dias em que Israel chega em Canaã, e chegando em Canaã, Deus deu descanso de alguns adversários, e eles ali estabeleceram 332 anos. Foi o período que o tabernáculo permaneceu em Siló. A Bíblia vai revelar para nós que uma família, durante todos os anos, subia para Siló. Elcana, com suas 2 esposas, com suas 2 mulheres, subia para Siló, a fim de prestar culto, a fim de adorar ao Senhor, a fim de levar sacrifício. Afinal, sabemos que todo o povo hebreu, quando saiu da terra do Egito, lá em Levítico vai afirmar que eles teriam que prestar culto ao Senhor, pelo menos 3 cultos obrigatoriamente. As 3 principais festas que se estabeleceu, o tabernáculo, pães asmos e a festa do Pentecoste, a Páscoa, o que vai transliterar para nós o dia em que eles saíram da terra do Egito. Páscoa significa passagem, comemorando, lembrando de quando eles passaram pelo deserto. Então, a despeito de onde eles estivessem, eles teriam que migrar, voltar para Siló. Eles eram nômades, viviam em busca de pastagens, arrebanhavam ovelhas, cordeiros, e ao passo que as pastagens iam se findando, eles procuravam lugares mais longes. Mas independente de onde eles estivessem, eles teriam que voltar para Siló. E nesses dias, num desses dias, voltando a Siló, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 1 que Elcana oferecia da gordura do sacrifício a melhor parte para o Senhor. Mas é no capítulo de número 2 que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, e a expressão que a Bíblia usa é execráveis. Os seus filhos eram execráveis, os seus filhos eram profanos, desrespeitosos, irritantes. Eles chamavam os servos deles, pegavam um garfo com 3 pontas, colocava dentro do caldeirão e tirava o que era o sacrifício para Deus. Agora imagine você, o povo subia para Siló, independente de onde estivessem, longe, bem distante, caminhando, num sol escaldante, durante a noite, armando acampamento, desfazendo acampamento, até chegar em Siló. Para quando chegar em Siló, Ofni e Finéias pegavam aquele sacrifício que eles levavam e pegavam para si, e o texto vai dizer, se prostituíam à porta do templo, junto com as mulheres, profanavam. Deus se irritou com os filhos de Eli. O capítulo de número 2, versículo de número 22, o texto vai revelar para nós que Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O versículo 23 segue dizendo, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Eles não davam testemunho acerca da função que eles deveriam prestar culto ao Senhor. Profanavam, escandalizavam,
os filhos do sumo sacerdote, e o sacerdote já era velho. O sacerdote não corrigia os seus filhos. Versículo de número 24, ele usa uma expressão muito consternado, triste, aflito. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama, o testemunho que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. E quantos sacerdotes, irmãos, fazem tropeçar o povo de Deus. Quantas lideranças, dando mau testemunho, permita-me a expressão, fechando a porta da graça, fechando a porta da salvação, impedindo que vidas venham para a casa de Deus e se rendam aos pés do Senhor, porque afirmam, eu ser crente como fulano, eu ser cristão como Bertano, ele não dá testemunho, e generalizam, acabam generalizando denominações, pastores, irmãos da igreja, colocando todos no mesmo pacote, como que se fossem farinha do mesmo saco. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias davam mau testemunho, transgrediam, e era diante dos olhos de todo o povo, não obstante, caminharem pelo deserto, virem a Siló, obedecerem à lei do Senhor e trazer o seu sacrifício. A lei ordenava que o sacrifício deveria ser sem mácula, que o sacrifício deveria ser perfeito, que o sacrifício deveria cheirar as narinas do Senhor, mas eles prevaricavam, eles profanavam, eles não davam testemunho. Ah, irmão, ai daqueles que não dão testemunho, ai daqueles que fazem tropeçar um dos pequeninos do Senhor, ai daqueles por onde vier o escândalo, e também por meio daqueles que propagam o escândalo. Deixa eu abrir um parêntese. Parem de postar ou de repassar escândalos no meio evangélico, porque a Bíblia diz que aquele que provoca o escândalo vai cair na mão de Deus, e aquele que também propaga o escândalo também vai cair na mão de Deus. Precisamos ser um povo uníssono, aonde a nossa voz seja a mesma, aonde a nossa nota musical esteja no mesmo campo harmônico, aonde a nossa visão esteja para a mesma direção. Para onde, pastor? Indo para Nova Canaã, indo para Nova Jerusalém, indo para Siló, indo consagrar ao Senhor. Parece que nós somos um exército totalmente oposto um ao outro, nos degladiamos, falamos mal de A, falamos mal de B, e não é isso que o Senhor quer. Peguemos para nós a tônica da fala, a consternação de Eli em falar com seus filhos. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Aí ele diz no versículo de número 25, pecando homem contra homem, há juízes, o julgarão, ou os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso aqui é muito triste, irmão. Isso aqui é muito triste. Tamanho era o mau testemunho que davam os filhos de Eli, a tal ponto de Deus sentenciá-los. Deus lança uma sentença aos filhos de Eli. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, e eu vou falar sobre construindo um legado, é que na construção de um legado você não deve permitir que os erros sejam permanentes. Você não pode permitir que os erros continuem. Ah, pastor, ninguém é perfeito. Sim, mas permanecer no erro é iniquidade.
saber que está errando, saber que está trilhando a direção errada, saber que Deus não está se agradando, saber que Deus não está aprovando, irmão, é como Saulo na estrada em Damasco, indo para Jerusalém e recalcitrar contra os aguilhões, é dar murro em pontas de faca. Você saber que está errando, saber que está indo na direção certa, é como Jonas, que comprou uma passagem, desceu para Jope, entrou no navio, desceu para o porão do navio e dormiu no meio da tempestade. E Deus provoca a tempestade para te tirar do lugar onde você não deveria estar, para saber que a rota não é esta, saber que está errando e tomar rumo pelo qual Deus não quer, irmão, é lutar com o próprio Deus, é lutar com a própria natureza divina. Olha o que esse homem faz e olha o que acontece na sua casa. No capítulo de número 3, a Bíblia vai revelar para nós que a resposta de Ana foi justamente o socorro para a nação. E a nação precisava de um profeta naqueles dias. Samuel foi um homem que julgou a nação, foi um homem que Deus usou para profetizar. Samuel foi um homem que Deus levantou para trazer a palavra naqueles dias pela qual estava rara. E Deus quebra o silêncio, Deus quebra aquele momento de escassez e manifestação da glória. O texto vai revelar para nós, e você conhece, lá no capítulo de número 3, não havia manifestações da palavra, era rara. Antes da lâmpada se apagar no tabernáculo, estava Samuel, já em seus aposentos, deitado. Deus chama Samuel e fala com Samuel. Samuel vai até Eli. Ele supõe que a voz de Eli fosse a voz de Deus, onde eu já falei por aqui que a voz do sacerdote precisa parecer com a voz de Deus. E ele vai 3 vezes a Eli, e indo a Eli por 3 vezes, por ouvir Deus o chamar, ele agora entende que Deus estava chamando, porque a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 que Samuel não conhecia ainda a Deus, assim como os filhos de Eli, Ófine e Finéias, eles não conheciam a Deus. Mas diferente de Samuel, Samuel não era considerado como filho de Belial, porque ele foi oferecido no templo. Todos os anos Ana levava uma estola sacerdotal e entregava a Samuel para que ele servisse no templo, para que ele servisse ao Senhor, o que traduz-se aqui que já estava sendo liberada sobre ele uma autoridade profética, uma autoridade sacerdotal, já estava sendo liberada sobre a vida de Samuel, uma unção diferenciada, já estava sendo, aleluia, pré-estabelecido que Deus iria se revelar. Quando a Bíblia usa a expressão que Samuel não conhecia a Deus, ou seja, Deus ainda não havia se revelado a Samuel. E quantas pessoas estão no templo, estão na casa de Deus, estão congregando, mas ainda não conhecem a Deus. Por quê? Porque Deus ainda não se revelou a ele. Eu sei que a porta da salvação já lhe foi revelada, mas ainda não tem nenhuma experiência com Deus. Ainda não teve nenhum contato com Deus que revela a sua face. Ainda não teve. Lembra de Jacó no Val de Jaboque? Lembra de Jacó, o usurpador, o enganador, irmão de Esaú? Deus faz com que ele passe com toda a sua família, mas fica do lado de cá, do Val de Jaboque, e um anjo, a expressão aqui diz, o anjo do Senhor. No artigo definido é uma teofania, o próprio Deus se revelando, aparece para Jacó, e o texto vai dizer que ele luta a noite toda com o anjo, e ele pergunta: qual é o teu nome? E o anjo fala com ele: me deixa ir. E ele insiste: qual o teu nome? E o anjo fala com ele: me deixa ir. Ele insiste: qual é o teu nome? Irmão, só vai ter revelação quem desce na presença de Deus. Você está pegando aí?
Só vai ter revelação quem desce na presença de Deus. Prova, eu provo. Jeremias 18. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O texto vai dizer que ele se dispôs, desceu à casa do oleiro, e ele viu que o oleiro estava totalmente entregue à sua obra, e ele percebe um detalhe, e a obra que estava na mão do oleiro se quebra, o vaso se espedaça e despedaça, e o oleiro reconstrói, e ali ele ouve as palavras do oleiro, porque se dispôs a descer à casa do oleiro. Então só tem revelação de Deus quem desce para buscar a revelação. Samuel ouve Deus chamá-lo. Samuel ouve Deus chamá-lo por 3 vezes. E por 3 vezes ele vai a Eli. Quando ele se aproxima, Eli fala para ele, entende? Ele entende que Deus agora estava entrando com provisão, porque estava demais. O texto vai revelar para nós que o Senhor agora chega e entra no quarto de Samuel. E Samuel expressa, dizendo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O ouvir agora de Samuel, a voz de Deus, é diferente de ter escutado Eli chamá-lo. O ouvir de Samuel agora é diferente de ter escutado o ruído da voz de Eli. O ouvir de Samuel agora é diferente de ter escutado algum barulho ou de alguém chamando de tal direção. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A minha atenção agora está voltada a ti. É necessário a gente observar, queridos, que na construção de um legado devemos repreender certas questões. Não permita que os erros sejam permanentes, como o sacerdote Eli permitiu dentro da sua casa. A Bíblia não vai revelar o que aconteceu, o que acontecia na casa de Eli. A Bíblia não revela de que forma ele cuidava de seus filhos. A Bíblia não revela como ele educou os seus filhos. Acredito que pelo costume ele educou à luz da palavra de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Ou o pai. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Em momento algum ele corrigiu seus filhos. Em momento algum ele desceu a disciplina. Ele afastou-os. Por isso o texto vai dizer no versículo de número 24, não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Fazeis transgredir o povo do Senhor. E quantos e tantos estão fazendo transgredir o povo do Senhor? Você é um sacerdote, Deus te chamou, você está construindo um legado. Talvez esteja na hora de você tomar uma medida, tomar uma decisão mais enérgica dentro de casa, tomar uma postura. Talvez esteja na hora de você levantar a sua voz e dizer, epa, para, a palavra de Deus diz isso. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos administrar a nossa vida e a nossa família, a nossa casa, à luz da palavra de Deus. Eu quero citar outro exemplo aqui quanto ao legado de Davi. Observe a vida de Davi. Observe a sua casa. Desde a sua tenra idade, Davi era um jovem, que Deus era com ele e Deus manifestava-se através da vida dele. A Bíblia vai revelar para nós que Davi, ainda jovem, lutou com o filisteu, derrotou o filisteu. Nos dias em que
o povo de Israel estava temendo lutar com o soldado filisteu. Nos dias em que não houve homem que tomasse a frente da batalha, nem mesmo Eliabe, Abinadab, Samar, os irmãos de Davi, se apresentaram para lutar, para abraçar a causa da nação. O texto vai revelar para nós, queridos, que agora Davi compra aquela guerra, Davi compra aquela batalha e se apresenta no capítulo 17, versículo 34, dizendo: teu servo acrescentava ou apacentava as ovelhas de seu pai, quando tinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão com o urso, como o urso, assim será a este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Desde novo Davi se apresentou como quem Deus estava com ele. Na certa feita Saul estava perturbado, e assim procuraram alguém que tocasse bem, para que tocassem para Saul, e para que os espíritos perturbadores se afastassem de Saul. E procuraram alguém que tangesse bem, alguém que tocasse bem, e Davi se apresentou. Davi, ele era um instrumento de Deus. Quantas vezes Davi venceu batalhas, quantas vezes Davi, à frente do seu exército, submeteu os seus inimigos, quantas vezes Davi, por meio da mão de Deus, fez com que a batalha fosse fácil, porque Deus estava no meio deles. Mas a Bíblia vai revelar para nós que o legado de Davi não foi um bom legado. O que ele deixa para seus filhos, por causa de um erro, por causa de um tropeço, por causa de um escorrego, está escrito lá no livro de 2 Samuel. Davi tropeça nos dias ou no ano em que os reis deveriam estar à frente da batalha. Ele agora está no terraço da sua casa real e está observando uma mulher banhar-se, se lavar. E o texto vai revelar para nós que ele manda um dos seus servos chamá-la, e ele se deita com esta mulher. Ao deitar-se com essa mulher, passa-se alguns dias, o texto revela que essa mulher concebe, engravida, e manda avisar a Davi. O que chama a atenção é a frieza no coração de Davi, é a frieza na alma de Davi. Enquanto eu lia esse texto, eu fiquei sensibilizado acerca do que Davi fez com Urias, o seu servo. O texto vai dizer, queridos, que ela manda avisar a Davi que Davi havia engravidado a Batseba. E o texto vai revelar que ele manda Joabe, o homem que estava à frente do seu exército, chamar Urias para a sua casa. Urias se apresenta na casa de Davi, ele chega na casa real e fala com Davi. Davi manda Urias descansar. Friamente ele calcula tudo, friamente ele organiza a morte de Urias. O texto é triste, queridos. A expressão que eu quero usar nessa noite acerca disso é como que Urias fosse um filho de Davi, porque Urias é mandado voltar para casa. Urias não vai para casa. Davi fala com Urias: vai banhar-se, vai para tua casa, deita com a tua mulher. Urias sai da presença de Davi, senta à porta da casa de Davi, junto com os servos de Davi, e dorme na porta da casa de Davi. Davi soube que Urias não foi. Joabe conta para Davi, e Davi agora manda chamar Urias: por que você não foi para casa? E ele fala: a arca do Senhor está em tabernáculo, os teus servos estão no campo de batalha. Como posso eu ir para minha casa, deitar com a minha mulher? Meu irmão, isso aqui é um tapa de luva de pelica na cara de Davi, porque Davi está aqui arquitetando a morte, ou até forjando o seu adultério, o seu pecado, o seu erro. E ele agora está conduzindo Urias para casa, para que ele fosse culpado daquele erro que Davi havia cometido.
Friamente ele calcula tudo, tenta se organizar, mas as coisas convergem contra a vontade de Davi. Porque nada que fica em oculto permanece por lá. Nada que é feito por debaixo do pano permanece por lá. Por mais que Davi tentasse induzir Urias para o erro, tudo convergia contrário para que não desse certo. E aqui Urias, ou melhor, Davi, começa a ficar preocupado. Porque tudo que ele tramou para que Urias fosse e recebesse a culpa sobre si, não dá certo. Parece até muitos de nós, né? Fazemos alguma coisa errada, vamos tentando dar jeito, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali, dar um jeitinho acolá, e Deus vai conduzindo a coisa para que Ele seja glorificado, para que não permaneça por debaixo do pano, para que não fique oculto. Deus trará à tona todas as coisas, irmãos. Deus trará à tona todas as coisas, nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Olha o que esse rapaz faz, irmão. Olha o que esse rapaz faz. Ele não vai para a sua casa. O texto está no 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 11, capítulo 11, versículo 11, 2 de Samuel. Olha o que está escrito lá. E disse Urias a Davi: a arca de Israel, a arca Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Irmão, Urias era como um filho para Davi. Como um filho. E ele pega alguém que era como um filho e faz o que fez. O significado do nome de Urias quer dizer: Jeová é luz. E nada que está diante de Jeová fica no oculto. Como é que aquele cujo nome Jeová é luz iria entrar nessa escuridão de engano? Até o próprio significado dele impede ou impossibilita das coisas acontecerem, fluírem. Já era Deus trabalhando. O texto vai dizer, que ele no versículo de número 12. Você está aí, irmão? Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, para a consternação de Davi, irmão. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Olha a malícia, olha a frieza, olha que ele foi maquiavélico aqui, irmãos. E Davi o convidou, e comeu, bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Parece que eu vejo Davi atribulado. Quanto mais o tempo passava, mais nervoso Davi ficava. Quanto mais o tempo passava, mais Davi ficava agoniado, porque a barriga de Betseba ia crescer. Quanto mais a coisa passava, Davi tentava dar um jeito. E a cabeça da gente é terrível, né? Começa, se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer por aqui, se eu for por aqui. A gente começa a arquitetar, a gente começa a planejar. Irmão, nós temos uma natureza diabólica. Nós temos uma natureza ruim dentro de nós. Lutamos contra essa natureza. Se você abrir uma brecha, se você der uma oportunidade, o inimigo entra e destrói tudo. Destrói teu casamento, destrói tua casa, destrói tua empresa, destrói a vida dos teus filhos, destrói tudo, tudo. Perceba que você não pode, voltando ao primeiro ponto, na construção de um legado, você não deve permitir que os erros sejam permanentes. Em segundo lugar, por causa do seu pecado, Davi agora vê abaixo toda a sua casa. As coisas começam a se degenerar.
As consequências são trágicas. As consequências são trágicas. Davi negligencia, assim como Eli, repreender a vida dos seus filhos também. Olha que por causa de um erro que vai acontecer na vida de Davi, Aminon deseja Tamar e pratica incesto, segundo Samuel capítulo 13. Absalão planeja matar seu irmão Aminon, depois de 2 anos que ele descobre que Absalão, ou melhor, que Aminon deita com Tamar virgem. Ele finge estar doente, manda chamar a sua irmã, por causa de um erro, irmão, por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de um tropeço. Você já percebeu que por causa de um erro que o diabo pode fazer contra a sua vida? Você já percebeu que por causa de um erro, por causa de uma falha, Satanás pode vir e acabar com um projeto, com um plano? Você já percebeu que através de um erro o inimigo pode vir e complicar tudo a sua vida? O texto vai dizer que Absalão se rebela contra seu pai, furtando o coração do povo. O povo vinha até Davi trazer causas para Davi. E a expressão que a Bíblia vai dizer é que Absalão furtava o coração das pessoas, tirando toda a credibilidade do rei. Falando, não, o rei não pode resolver agora. Não, o rei não pode isso, o rei não pode aquilo. Furtava o coração, ganhava a credibilidade das pessoas, para tirar Davi de cena. E Deus levanta, irmão, um profeta para repreender Davi. Deus levanta Natã, o profeta Natã, e ele usa uma parábola no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, e com seus filhos do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Versículo 4. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e as 2 vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Quando o profeta cita essa parábola para Davi, o versículo de número 5 revela: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira, ou de grande maneira, contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha o versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Irmão, olha que situação. Olha que situação, olha a sequência. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Olha o que Deus está falando aqui.
Deus revela tudo o que vai acontecer a Davi por conta de uma atitude dele. Por conta de um erro. Por conta de um tropeço. Por conta de uma falha. Olha para quem está do seu lado e fale isso para ele e para ela da seguinte forma: cuidado com seus erros. É dura, né? A mensagem é dura, né? É séria essa mensagem. Essa palavra é pesada. É o tipo da palavra que a gente não dá glória, não fala em línguas, não arrupeia, não pula, não fica de pé levantando a mão. É o tipo da palavra que a gente, quando ouve, a gente sente o peso, me permita, no estômago. Parece um murro no estômago. Porque olha o que está na sequência, irmão. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Versículo de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas aí Deus sentenciou a criança. Irmão, isso é muito sério. Por quê? Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 5, a Bíblia vai revelar: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração. O pecado de Davi foi consciente. O erro de Davi foi consciente. Eu vou até ler para falar literalmente o que está escrito aqui, ó. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus o quê? Olha a expressão, sou Deus. Deus é zeloso. Deus é zeloso, visita a iniquidade, pecado consciente dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O que foi que aconteceu com o filho de Batseba? Por conta do pecado consciente de Davi, Deus matou. O que aconteceu com os filhos do sacerdote ali? Sabia que os seus filhos erravam, não corrigiu? Deus fez o quê? Matou. Cuidado com seus erros, irmão. Isso é muito sério. Servir a Deus é coisa séria, irmão. Estamos construindo um legado. E de que forma estamos construindo esse legado? Não podemos permitir que erros permaneçam, sabendo que os nossos filhos estão errando, sabendo que o marido está errando, sabendo que a mulher está errando. Você precisa corrigir. Você precisa usar a palavra para direcionar. É muito sério, querido, isso aqui que a gente está falando, essa meditação dessa noite, essa reflexão, essa palavra é muito sério. Estamos construindo um legado. O que é um legado? Um legado é aquilo que permanece depois que você vai ficar aí, ó, por muito tempo. De que forma você está construindo o seu legado? Você tem sido intencional no que você faz? Perceba que o erro de Davi desencadeou na sua casa situações trágicas. O erro de Davi desencadeou. Um abismo puxa outro abismo, queridos. Não tem como corrigir um erro com outro erro. Não tem como corrigir um erro tapando buracos. Versículo de número 15. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança e a mulher de Urias, que a mulher de Urias dera para Davi, e adoeceu gravemente e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. A Bíblia vai dizer que lá em Salmo 51 que Davi entra no templo e começa a lamentar-se. Alguns teólogos vão afirmar que esse momento aqui é o Salmo de número 51, quando Davi entra no templo e confessa a Deus afirmando: contra ti, tão somente pequei.
Contra ti tão somente pequei. Limpa-me com sopo e serei limpo. Torna a trazer-te a mim a alegria da tua salvação. Porque em pecado nasci, em iniquidade concebeu a minha mãe. Ele começa a falar com Deus. Salmo de número 51. Aqui vai elucidar esse momento em que Davi está jejuando. Ele não come ao longo dos dias em que a criança estava enferma, ferida por Deus. Porque ele sabia que Deus havia ferido, é por isso que ele jejua. Depois que ele ouve que a criança havia morrido, porque traziam a notícia para Davi, o texto vai dizer que ele para, ele levanta, ele sai do luto, entra na sua casa, pede pão e come. E alguém olha para ele e diz assim: agora que a criança morreu, tu estás comendo? E ele fala: como posso eu jejuar se agora a criança já está morta? Porventura posso eu trazê-la à vida? É porque enquanto estava ferida por Deus, ele ainda tinha esperança de que o Senhor revogasse a sentença. Mas existem sentenças que foram estabelecidas por Deus que Deus não volta atrás. Porque as nossas atitudes geram consequências. A vida é uma semeadura, querido. Quem semeia na carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito colherá para a eternidade. Ele semeou na carne. O que acontece dentro da sua casa? A espada agora está na casa de Davi. As mulheres agora seriam tomadas pelo seu próximo, pelos seus filhos. A destruição, a desgraça agora começa dentro da casa de Davi. 1 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 6, olha o que o texto diz. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. A Bíblia está falando aqui que Davi nunca corrigiu os seus filhos. A negligência, irmão. A negligência trazem consequências trágicas. É por isso que a gente, eu sei que é noite de ceia, o senhor poderia falar do sacrifício, o senhor poderia falar, não, eu tenho que falar o que a palavra de Deus manda. Toda ela é a palavra de Deus. Estamos vivendo dias em que a gente precisa ter postura de crente. Estamos vivendo dias que nós precisamos ter postura de homens de Deus, de mulher de Deus. A gente precisa abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus e ver o que é que ela tem para aplicação às nossas vidas. A aplicação da palavra de Deus é prática, é para o dia a dia. Eu não vim aqui só como historiador, só como teólogo, não vim aqui só como um pregador. Não, eu vim aqui como um homem de Deus, trazer um recado de Deus para a tua vida. Eu vim como um homem de Deus instruir a você à luz da palavra. Eu vim como homem de Deus mostrar o caminho certo, o caminho da salvação. A gente precisa construir um legado para a nossa família. A gente precisa construir um legado para os nossos filhos. A gente precisa construir um legado. Que legado você está construindo? De que forma você está construindo esse legado? Quando eu falo acerca disso, eu lembro de um texto da carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. A partir do versículo de número 3 ao versículo de número 7, eu lerei esses textos. Se você quiser acompanhar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. O texto diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Olha que ele está falando aqui acerca de Timóteo, irmão. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha que legado foi deixado para Timóteo. Olha que legado foi deixado para Timóteo. De tal forma que arranca do apóstolo Paulo inspiração, arranca do apóstolo Paulo desejo de enviar Timóteo. Porque ele afirma que eu tenho certeza que a fé que em ti há, que foi oriunda da sua avó, passada por sua mãe, não é uma fé fingida. Os valores e os princípios que elas te passaram são valores genuínos. A pergunta é: o que é que você está passando para teu filho? O que é que você está passando para teu marido? O que é que você está passando para tua esposa? Qual testemunho você arranca da sua esposa? Qual testemunho você arranca do seu marido? Esses dias eu cheguei para meu filho menorzinho, Ezequiel, perguntei para ele: você quer ser o que quando crescer? Ele: quero ser pastor. Pode perguntar para ele, pode perguntar, qualquer um aqui que sair daqui, vá até, pergunte: você é o quê? Faça duas perguntas a ele: você quer ser o quê ou você é o quê? Você quer ser o quê? Ele: pastor. Você é o quê? Profeta. Pastor, o que é que o senhor está falando aí? Eu estou gerando nele uma identidade, irmão. Estou encucando nele, na cabeça dele, Muitas vezes, dentro de casa, a coisa é diferente do que é aqui dentro da igreja, de paletó, de gravata, ou com outro tipo de roupa. Não tem testemunho. Vamos lá? Que legado você está deixando? A sua família sente a sua falta ou agradece quando você sai de dentro de casa? O ambiente pesa ou fica leve quando você chega? A esposa agradece ou diz: meu Deus, chegou? Porque tem casa que é assim, irmão. Eu vivi numa casa assim. Que quando meu pai estava para chegar, o ambiente pesava. Começava a ver vultos dentro de casa, demônios para lá e para cá. E você viver debaixo de uma opressão como essa é muito ruim, irmão. Eu não estou falando de uma coisa que não existe, eu estou falando de uma realidade. Pode estar acontecendo na casa de alguém isso aqui. Pode estar acontecendo no casamento de alguém isso aqui. Você pode estar vivendo esse desconforto com seus filhos. Quando o seu filho senta na mesa, o ambiente pesa ou a conversa flui? A gente precisa viver a palavra de Deus como estilo de vida para as nossas vidas. A gente precisa entender que o que Deus nos entregou é para passar. A libertação, a transformação que Ele fez na minha vida, eu quero passar isso para a vida da pastora Lisandra, eu quero passar isso para a vida de Neto, eu quero passar isso para a vida de Ezequiel. Essa é a minha primeira igreja. A minha primeira igreja não é a palavra profética, é a minha casa. E esses dias eu falava com meu filho, ele não está nem aqui, ó. Eu falava com ele. Falei: Deus te quer na direção certa. Deus te quer na direção certa. A gente precisa corrigir a nossa casa. A gente precisa corrigir os nossos filhos. Porque de lá para cá a gente é nivelado, a gente é colocado na balança. De lá para cá as pessoas olham e comparam, as pessoas olham e apontam, as pessoas olham e falam. Não falam para mim, mas falam. E eu falava: rapaz, Deus tem algo extraordinário na sua vida. Deus tem algo extraordinário para realizar através de você. Mas as nossas decisões, queridos, uma coisa é ensina a criança no caminho, outra coisa são as decisões pessoais. O nosso amigo pastor Jair falou aqui que os erros dos nossos filhos, nós não podemos levar a culpa pelos erros, pelas decisões deles. Ele falou isso aqui. E é uma verdade. Uma coisa é quando não há
direcionamento, quando não há orientação. Uma coisa é quando houve negligência, não avisou do perigo. Eu citei alguns exemplos aqui justamente. 2 exemplos que mostraram onde houve negligência e um exemplo onde mostrou que houve direcionamento, que houve educação religiosa, educação cristã. Nós estamos vivendo um tempo difícil de ser cristão lá fora, irmão. Aqui dentro é fácil. Você pula, grita, fala em mistério, você cai, você arrupeia, aqui você chora, aqui você faz tudo. Mas lá fora a gente não faz nada. Hein? Olha o grilo. Cri, 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 cri. Fica de pé que eu quero orar por você.